Quer ficar aqui? Pode ficar. Vamos lá. Sextamos. Temos aqui a Capitoca dormindo. O papai vai lá deitar com ela agora. Enquanto isso, eu vou esperar o Instagram dizer que estou ao vivo. Bora lá, né? A gente vem pra Gramado achando que vai passar frio, mas no fim tá aqui de manga curta. Acontece. Tomar um chimarrão, que não pode faltar. É muito engraçado de como o retorno às lives fazem a gente ter um pouco de nervosismo, né? É normal. Independente se é na rede social ou se é presencial, a gente tá sempre... o coração acelera. E o papai vai olhar a live agora. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre gestação e a ansiedade materna. Um assunto um tanto polêmico e que me gerou muitas dúvidas e inseguranças quando surgiu o positivo. E até anotei aqui, né, que quando a gente comenta com alguém que tá grávida, que descobriu a gravidez, logo vem a primeira frase que a gente escuta. Qual é? Qual é a primeira frase que a gente escuta? Que nasce uma mãe, nasce uma culpa. E isso persegue a gente, né? A gente fica martelando nessa ideia e muitas vezes o fato da gente martelar nessa ideia, ela se concretiza. E tudo fica mais intenso, tudo fica mais difícil, né? Tudo acaba pesando, a gente acaba criando caraminholas na nossa cabeça que vão seguir com a gente se a gente não buscar ajuda, se a gente não buscar orientação. E foi isso que eu fiz durante a gestação da Ana, né? Quem acompanhou aqui viu que eu retornei à terapia logo assim que a gente descobriu o positivo, porque a gente sabe o quanto vem energias pra gente que é mãe. É até uma coisa que a gente vê muito a diferença da paternidade para a maternidade, né? A maternidade vem com esse peso desde o positivo e o peso pro pai vem mais no momento depois que o bebê nasce, né? Que na verdade não é um peso, na verdade a gente cria muitas histórias na nossa cabeça que acabam não sendo reais e que pode ser muito diferente, né? Aqui eu compartilho com vocês a leveza que pode ser o nosso martenar e que a gente pode sim, né, viver isso tudo com propósito, com leveza e cheia de presença, né? Quero contar um pouquinho para vocês, antes de responder alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta, contar um pouquinho então como foi a gestação da Ana. Muita gente acompanhou aqui como foi toda a nossa preocupação, né, com o RCUI, que é risco de crescimento uterino, né? A Ana não estava crescendo conforme o esperado durante a gestação. E a gente já descobriu, então, no segundo trimestre, na morfológica, que ela estava com tamanho menor e com peso abaixo. E foi um susto e tanto. Quando a gente recebeu o diagnóstico, logo veio aquela insegurança total. A sorte que eu sempre busquei profissionais que estivessem sendo uma rede de apoio para mim, para nós, na verdade. E foi muito importante isso, porque fez com que a gente trocasse de profissional que estava fazendo as nossas ecos pra gente ter mais leveza, né, nos resultados e mais esclarecimentos. Porque o que aconteceu? Veio, então, que a gente estava com risco de crescimento, a Ana estava com risco de crescimento, e não veio mais nada, simplesmente o susto e nenhuma informação. Então eu já entrei em contato com a obstetra
E ela já me ligou, já falou, não, tá tudo bem, isso é normal de acontecer, fica tranquilo, o que tu tem que fazer a partir de agora é se alimentar mais, né, praticar exercício, se movimentar, mas ingerir mais calorias do que o normal. E foi isso que eu fiz, né? A gente começou, então, lá desde o segundo trimestre a potencializar essa ganho, então, de peso, pra gente conseguir estar fazendo com que a Ana também, né, crescesse mais que ela precisava. Então, foi um período ali bem turbulento que a gente passou, muitas inseguranças, muita gente falando, e a terapia me ajudou muito a organizar meus pensamentos para que eu não me sobrecarregasse com essa informação e não fizesse com que isso fosse um bloqueio, algo que me fizesse parar e estagnar. A gente sempre, quando recebe um diagnóstico, alguma coisa assim, a gente tem que se preparar para o agir, né? E não para o justificar. Porque muitas vezes a gente acaba recebendo o diagnóstico, digamos, do filho autista, do filho com TDAH, e simplesmente deixa acontecer. Não vai atrás de ajuda, não vai atrás de orientação, não vai atrás de suporte, que é essencial em casos de diagnósticos. E foi isso que eu fiz. Eu não fiquei parada. Então, eu comecei a me alimentar muito mais, suplementar mais ainda. E a Ana foi ganhando o seu peso no ritmo dela. E ela segue assim até hoje, né? A Ana tá fazendo 4 meses amanhã. E a gente teve consulta, ela tá com 4,270 kg. Tá com 55 centímetros e meio, então ela é alta, ela vai ser alta. Mas não vai ser gordinha, não vai ser uma criança gordinha. E muita coisa aconteceu ali na gestação, né? Muita gente falando, eu sempre falo com as minhas amigas que estão grávidas que a gente tem que tentar usar o filtro, assim, pra entrar no ouvido e sair no outro. Porque, que nem eu falei, é só a gente falar que a gente tá grávida, já vem um monte de frases comuns da gente ouvir, né? Ai, tu não vai, aproveita pra dormir agora porque tu nunca mais vai dormir. Ai, porque não sei o que, tu vai estragar teu corpo. Ai, tu vai fazer parto normal, tu vai morrer de dor, não sei o que, a dor é horrível. Ai, tu vai fazer cesárea, também, né? É uma função. E a gente pode até se preparar para isso, mas para escutar essas coisas, mas tem vezes, dependendo de quem fala, magoa muito, né? A gente se sente dolorida, né? De ouvir de quem deveria estar nos apoiando, nos estimulando a pensar positivo, colocando a gente mais para baixo, né? Então, foi basicamente isso que eu vivenciei na minha gestação. E uma coisa que eu tenho para dizer para vocês é que se a gente quer leveza durante todo esse processo, a gente precisa filtrar o que a gente escuta, conversar com o nosso marido, com esse pai que vai, né, que vai também fazer parte, né, dessa nova vida, para que vocês dois sejam um o suporte do outro, para que a gente consiga trazer com leveza, porque a gestação é a parte principal para o desenvolvimento do bebê, né? Porque antes mesmo da gente poder estimular ele fora, dentro da nossa barriga, o bebê tá sendo super desenvolvido, né? Ele cresce muito. Por exemplo, se tu vai olhar de uma consulta para outra, ou para uma eco, de uma eco para outra, o bebê cresceu muito, né? Muitas coisas evoluíram no desenvolvimento dele dentro da barriga. Então, é muito importante que a gente vá se preparando, vá se capacitando durante a gestação, porque infelizmente, essas frases, né, essa falácia das pessoas segue depois também, né? Depois que o bebê nasce também continua. Mas o que eu quero e eu sempre busco trazer aqui no perfil é que não nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não, amor de mãe não dói. Não é sobrecarga. Não é a coisa mais difícil do mundo, né? E que a gente tem que cuidar muito o que a gente escuta, quem a gente escuta, quais vão ser as nossas referências, tanto durante a gestação, quanto depois com o bebê já, para que a gente não fique acreditando naquilo que muitas vezes não precisa ser real. Às vezes sim, é a realidade de muitos, e a sociedade faz com que a gente acredite
nisso de que nasce uma mãe, nasce uma culpa, ou que a gente nunca mais vai dormir depois de ser mãe. Opa! Travou aqui. Que a gente nunca mais vai dormir depois de ser mãe, que o corpo nunca mais vai voltar, tu nunca mais vai se reconhecer. A gente não vai mais se reconhecer realmente como a gente era antes, mas acredito que hoje, depois de tudo que eu experienciei durante a gestação, durante o parto, que também vai ter outro momento de fala, me fez eu olhar para mim com uma maneira diferente, com mais amor, com mais carinho, com mais atenção. Algo que talvez lá nos meus 20 e tantos anos eu não fazia e nunca pensava em fazer. Hoje eu tô completando 30 anos e eu penso que sim, então quando a gente cresce ouvindo a frase 30 é a idade do sucesso, sim. É a idade do sucesso, ou a gente está buscando, ou a gente está realizando, ou a gente está sonhando, a gente está imaginando quando a gente chega nessa fase. E hoje eu me sinto muito realizada, tanto profissionalmente, quanto de relacionamento, quanto de maternidade, quanto de amizade, quanto de família. Acho que hoje realmente, depois de muito preparo, depois de muitas vivências, eu posso dizer que sim, eu trago a leveza para quem tá perto de mim, eu trago a leveza para mim. E essa é a minha intenção, né? A gente não precisa botar uma sobrecarga que a sociedade quer que a gente acredita que existe e que na verdade a gente pode mudar, a gente pode fazer diferente. E como a gente faz diferente? Como a gente faz diferente? Pensando diferente. Não dando importância ou validando o que os outros estão falando quando não condiz com a nossa realidade. Eu penso muito que quando eu participei de uma palestra falando sobre o maternar, e eu até tenho um reels aqui que eu fazia essa pergunta para vocês me falarem o que vocês sentiam quando ouviam essa frase, que eu ouvi a frase assim: quanto mais culpa uma mãe sente, mais amor ela sente. E isso, eu pensei, meu Deus, como assim? Né? Eu não quero me sentir culpada, não quero pensar que talvez eu esteja errando na criação da Ana, ou talvez eu errei durante a gestação, ou talvez eu errei depois que a Ana nasceu. Não quero pensar. Eu acho que eu fiz aquilo que eu devia ter feito nas condições que eu tinha. E é isso que eu falo pra vocês o tempo todo. A gente faz aquilo que a gente tem as condições de fazer naquele momento. Às vezes a gente não tá preparado para viver dessa forma a gestação, né? Mas a gente vai buscar para que lá quando o bebê nasça, a gente consiga já estar mais capacitado para viver com propósito e com leveza o maternar. Né? Aqui no perfil eu compartilho diariamente as coisas, a rotina que eu faço com a Ana, né? Eu voltei com os atendimentos antes mesmo da Ana completar os 4 meses, ela vai completar amanhã os 4 meses, eu voltei já. Ela recém tinha feito um mesinho, porque eu sei da importância que é esse suporte para as famílias. Hoje, então, também estou trazendo o suporte para as gestantes, o suporte para as famílias que estão com o bebezinho em casa, que eu acho muito importante. Eu acredito muito que esse movimento é, assim, crucial para o desenvolvimento não só do bebê, mas também da família como um todo, né? Tirar essa sobrecarga que é tão impregnada na gente quando a gente recebe o positivo, né? Eu tinha muito medo, e quem me conhece há mais tempo sabe que eu tinha muito medo de engravidar. Não era um sonho meu, quando eu era mais nova. Eu sempre falava, não quero ter filho, eu prefiro cuidar do filho dos outros. Afinal, foram mais de 10 anos na educação infantil. Foram 8 anos só com bebês de 4 meses a 1 ano. E eu sempre tinha muito claro na minha mente que eu não ia querer ser mãe, por causa dessas coisas que a gente escuta, né? Dessa coisa que a gente vê também, relatos de mães que não buscam se capacitar ou não buscam ajuda quando é necessário e acabam se sobrecarregando. Uma coisa também que eu vejo muito, e até vou fazer um reels sobre isso para vocês, é sobre o quanto a gente sobrecarrega o nosso maternar por não permitir o pai exercer a paternidade dele. Né? Muitas vezes a gente acaba, eu faço melhor, eu troco mais rápido, eu sei dar banho mais rápido, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. E não,
Não, gente, o pai também sabe, no jeito dele, mas sabe, né? E que nem hoje eu vejo a Ana muito mais animada na hora de secar, de trocar, de vestir com o pai dela do que às vezes comigo, né? Porque ele tem o jeito dele, eu tenho o meu jeito. O meu jeito é cantarolando. Vocês sabem que o meu jeito é cantarolando, já compartilhei com vocês por aqui como é que eu faço com a Ana durante os momentos assim que normalmente acontece o choro do bebê. Então, a gente se sobrecarrega por não permitir o pai exercer a paternidade dele. E os pais estão cedendo por exercer isso, porque eles já têm tão pouco tempo com o bebê, né? Eles voltam a trabalhar antes, eles têm a rotina bem mais agitada e bem mais corrida nesses primeiros 4 meses para tentar dar conta de tudo. E que a gente possa permitir isso para que a gente consiga trazer o nosso maternar com mais leveza. E na gestação... E na gestação também é assim, né? A gente tem que dividir tarefas, a gente tem que conversar com o pai, deixar esse pai informado, assim, quais são as necessidades que a gente tem, as dificuldades que a gente tem, né? Eu lembro que no começo pra mim foi muito ruim, eu peguei essa fase agora, né? Eu descobri a gravidez dia 19 de junho, já vai fazer 1 ano, passou tão rápido. Eu descobri a gravidez dia 19 de junho, era o feriado de Corpus Christi até, e depois disso, eu tava achando muito estranho, porque eu tava muito enjoada, muito nauseada. E era muito difícil eu ficar assim, né? Então, a gente foi viajar pro Nordeste e tudo mais. E eu enjoada, muito enjoada. Eu achava a comida de lá horrível e eu voltei enjoada. E eu tomava remédio pra enjoo e não adiantava, enjoada. Daí a gente tinha comprado o teste diferente, né? Pra fazer. E eu pensei, vou fazer, né? Por desencargo de consciência, eu vou testar esse teste novo, né? Eu lembro que foi no dia 19, assim, eu tava fazendo os pacotes que a gente tinha envio da loja. E subi e vou pegar o teste e vou fazer, né? Só pra saber. Isso era já 1h da tarde, eu acho, se eu não me engano. E, meu Deus, logo já veio os 2 tracinhos e eu só chamei o Pedro, né, Pedro? O Pedro até comentou aqui. A Ana é eternamente grata por ter você como mãe dela. Esses dias até eu chorei, né, que eu tenho visto de falar sobre a Ana. Eu amo ser sua mãe. E eu chorei pensando no dia que ela vai falar, eu amo ser sua filha. A gente fica toda boba, né? Mas voltando ao assunto de como a gente descobriu, né? E eu logo chamei o Pedro. E a gente tava planejando já, né? Assim que a gente fez o casamento, a gente já tava pensando nisso. A gente casou pensando nisso. E chamei dele, não acredito que tu fez sozinho, eu queria estar junto. Daí falar, eu vou fazer mais um teste para desencargo de consciência, para ter certeza que não era um falso positivo. E logo já subi os 2 tracinhos, então a gente já conseguiu marcar com a doutora pra semana seguinte ali. Foi bem rápido. Foi tudo bem rápido, tudo bem intenso, mas eu passei muito mal no começo. Não chegava a vomitar, mas não conseguia comer nada. E isso foi um dos fatores que fez com que, provavelmente foi isso, que nesse primeiro desenvolvimento da Ana, que é tão importante, o início da gestação, por falta de nutrientes, porque eu não conseguia me alimentar bem, acabou que ali a parte do cordão e tudo mais se desenvolveu um pouco menor. Até quando a Ana nasceu, gente, uma hora eu vou compartilhar com vocês no feed a foto da árvore da vida da Ana. O cordão era tão fininho, então passava só o básico do básico de nutrientes para ela, e isso foi... Lá no começo da gestação foi desenvolvido, né, esse cordão. E provavelmente foi daí que surgiu toda a questão do risco de crescimento da Ana durante a gestação, que foi a turbulência que a gente viveu, mas que a gente tentou trazer com leveza, né, carregar com leveza, porque eu sei o quanto os nossos sentimentos influenciam durante a gestação. E eu me policiava muito para não ficar triste, deprimida, ansiosa, com medo, insegura, para que a Ana não sentisse isso, né? Então a gente sempre buscava fazer coisas diferentes. Eu trabalhei muito, a gente trabalhou muito, ocupou bastante a cabeça o máximo que dava para não ficar pensando, né, nisso. A gente foi acompanhando de semana a semana como estava o crescimento da Ana. Com 37 semanas, então deu uma alteração no exame ali, onde eu tava com a pressão um pouco alta, então corria o risco da gente ter que antecipar o parto da Ana, fazer uma cesárea, e ali foi onde estremeceu, né? Então, assim, eu tive que respirar. A sorte também, graças a Deus, eu tava fazendo terapia,
Então, fazer terapia foi crucial para que toda essa questão da gravidez, né, de tudo que aconteceu, eu consegui me visualizar com mais tranquilidade e saber, né, eu sempre falo para minhas amigas e tenho para mim essa frase que Deus só dá grandes desafios para grandes pessoas, né, e porque a gente vai saber solucionar, a gente vai conseguir passar por isso. E foi, né? Então, comecei a cuidar também a questão da pressão depois das 37 semanas, pra gente não precisar antecipar, porque eu queria que a Ana viesse no tempo dela, né? Então, com 39 semanas e um dia, a gente teve a consulta com a Fábio, né? Com a minha obstetra, que me ajudou muito, muito, muito no parto, sou muito grata. E ali a gente viu que tava tudo bem, né? A gente tava em toda semana fazer ecografia pra ver como tava, o Doppler dava super bem, só aquela vez com 37 semanas que deu alterado. E depois as coisas foram melhorando, a Ana foi ganhando peso no ritmo dela, em nenhum momento a Ana parou de ganhar peso, parou de crescer, parou, o batimento diminuiu, nada aconteceu, graças a Deus, eu rezava muito. Gente, assim, ó, a minha fé fortaleceu muito durante a gestação, muito mesmo. E a gente foi assim, né? Até chegar nas 39 semanas e 2 dias, 3 dias, 2 dias se eu não me engano, dia 6 de fevereiro que ela nasceu, né? E sobre o relato de parto, eu ainda vou comentar com vocês, né? A gente vai ter uma live daqui uns dias sobre isso, né? Sobre a questão de como a gente imagina, né? Quando a gente tá grávida, a gente já imagina, ai, porque eu vou escolher tal parto, vai ser assim que vai acontecer, vai ser isso, vai ser aquilo, e no fim não sai como esperado. E a gente tem que se preparar para isso também, né? A live hoje foi para falar sobre a gestação e sobre a questão de como essa ansiedade materna já vem durante a gestação por causa de quê? Da sociedade que já vem com as frases de que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Quanto mais a gente se sente culpada, mais amor a gente sente pelo filho. Que a gente nunca mais vai dormir depois que o bebê nascer, aproveitar para dormir agora. Então são muitas coisas que a gente começa a escutar e se a gente absorver, vai ser assim, gente. Infelizmente, a gente vai viver essa experiência de forma negativa por causa de coisas que a gente escuta. Então a melhor coisa a se fazer é tentar buscar, encontrar o filtro, né? Ver aquilo que faz sentido, que não faz sentido. A pessoa que tá me falando criou os filhos conforme eu quero criar, como são os filhos dessa pessoa, né? Então a gente tem que, assim como a gente cuida do que a gente absorve de conteúdo aqui na rede social, a gente também tem que cuidar quem que a gente vai escutar aqui, né, na vida real, né? Pra gente não se sobrecarregar, pra gente não criar expectativas falsas e negativas. E eu sempre trago pra vocês aqui que é a possibilidade, sim, de trazer o maternar com leveza, que é a possibilidade, sim, da gente não ter aquela ansiedade que todo mundo diz, se sentir culpado o tempo todo, porque tem situações que vai acontecer comigo, que vai acontecer contigo, que talvez vai acontecer só contigo, talvez comigo não, que vai acontecer comigo, talvez contigo não, durante a gestação, depois da gestação. Então, o que a gente precisa estar preparada para entender que Deus dá os desafios pra gente que a gente consegue passar. Se a gente não tá se sentindo capaz hoje, a gente vai se capacitar. A gente vai se capacitar. A gente precisa ter sorte. A gente precisa ter fé, na verdade. Eu falei sorte porque aqui tô com o livro que o Pedro vai começar a ler. E eu olhei pro livro e pensei em sorte. Mas a gente precisa ter fé, né? Não precisa eu pensar em religião, não precisa, né? Mas a gente ter fé em algo de que sim, a gente vai. Se a gente não é capacitado agora para aquilo que a gente tá vivendo, a gente vai se capacitar no processo, né? E querendo ou não, a gente tem uns meses aí durante a gestação pra gente estar se preparando para estar vivendo isso, para viver o pós-gestação, para viver o parto, para viver o pós-parto, para viver o desenvolvimento do nosso filho. E é aqui que eu compartilho tudo isso para vocês, né? A próxima live, então, vai acontecer no dia 19, não poderia ser outro dia, né? 19 de junho, que foi o dia que a gente descobriu a gestação da Ana. Às 13h52, de novo, e a gente vai falar sobre a expectativa do parto e do pós-parto. Por que, Pamela, falar? Porque a gente não vive só a gestação e depois o bebê. A gente vive toda a ideia de um parto, toda a ideia de um pós-parto. E eu vivenciei muitas coisas que vocês acompanharam aqui no perfil, tanto no parto quanto no pós-parto,
que eu digo cada vez mais, que Deus me capacitou para hoje estar vindo falar com vocês, estar aqui falando sobre maternar, estar aqui no meu perfil diariamente postando sobre como é o desenvolvimento, como é o maternar com leveza, com propósito. A gente tem o grupo também, se tu ainda não tá no grupo, me chama no direct, que eu vou estar te mandando o link. O grupo é fechado, eu preciso dar autorização para te entrar. O grupo não é um grupo que vai te encher de notificação e imagens no celular, não vai acontecer. Porque lá o grupo é direcionado para: isso está acontecendo com o meu bebê. É normal? Alguém está passando por isso? Alguém já passou por isso? Como foi? Né? Que nem esses dias a gente estava falando sobre o frio, né? Como a gente faz para lidar com o frio dentro de casa ou fora de casa. A gente falou também sobre as vacinas, né? Sobre os saltos de desenvolvimento que são assim turbulentos, né, para a grande maioria. Então, quanto mais a gente fazer essas trocas, melhor vai ser pra gente viver o nosso maternar com propósito e leveza. Então, se tu não faz parte do grupo ainda, a maternidade com propósito, tu vai sair dessa live depois e vai me mandar no direct: Pamela, eu quero entrar no grupo, consegue me mandar o link? E eu vou estar te mandando o link para te fazer parte dessa comunidade incrível de suporte. Então, nem sempre vai ser eu que vou responder, porque tem coisas que eu não vivenciei ainda com a Ana, mas tem outras mães que têm bebês maiores que estão compartilhando também como foi, como elas fizeram, né? Então, uma vai dar a mão para a outra para ajudar em cada fase do desenvolvimento do teu bebê, tá? Tem grávidas, tem gestantes também nesse grupo, então é um grupo bem bacana. Não é um grupo, assim, de muito movimento, a gente realmente foca nos focos, nos objetivos, né, nas dúvidas, na situação, como resolver, o que eu faço, como eu devo reagir, e é isso, essa é a intenção do grupo. Então, tu me chama no direct assim que essa live acabar, a live vai ficar salva aqui no perfil, e aqui embaixo, quando for pro feed, tu vai comentar o que tu achou da live, como foi pra ti assistir a live, como foi a tua gestação, como tá sendo teu maternário, ou como tá sendo a tua gestação. Tu vai comentar aqui que frases tu já escutou, né? A Cláudia agora entrou, né? A Cláudia, daqui uns dias nasce a Maria, né? Todo dia eu mando mensagem pra ela: e aí, como tão? Né? Que agora falta pouco, né, Cláudia? A Cláudia também tá no grupo. A Cláudia, eu também dou assessoria pra Cláudia, né? Pra ajudar ela nessa fase, nessa nova fase, que vai ser linda, tenho certeza. A Maria, assim, tem uma mãezona, né? Eu acredito muito que o buscar o suporte, assim, só de tu entrar no grupo, tu já é uma super mãe, porque tu tá em busca de suporte, de ajuda para aquilo que tu ainda não tá capacitada a fazer sozinha, né? Então, isso é muito bacana. Ó, alguém. Tá aqui, ó. Tá com o papai. Acabando a live, ela quer acordar agora. E que a gente possa, então, né, tá se encontrando dia 19 de novo para falar sobre as expectativas do parto e do pós-parto, às 13h52. Deixa eu baixar o volume aqui, que agora ela vai dar uma resmungadinha porque tá acordando. E não esquece de, quando o post dessa live ir pro feed, tu ir lá e comentar o que achou da live, como foi pra ti a tua gestação, quais eram as frases que tu mais escutou assim que veio positivo, como tu fez pra assimilar tudo que estava acontecendo, né? Aqui eu relatei pra vocês como foi toda a minha gestação, todo o processo ali de lidar com o risco de crescimento da Ana, né? Então, se tu não conseguiu assistir a live desde o início, a live vai ficar salva no perfil. Eu te aconselho a dar uma olhadinha também. E depois que tu dar a olhadinha, ir lá e comentar, compartilhar a live, para que a gente possa chegar cada vez mais e mais pessoas, para que a gente possa levar a maternidade com leveza para todo mundo, para o Brasil todo. Eu sempre falo assim, eu não quero guardar só para o pessoal da minha cidade, eu não quero guardar só para minhas amigas, eu quero para todo mundo, porque a gente cresce ouvindo tanta coisa, né, sobre a dificuldade que é ser mãe, que ser mãe é padecer no paraíso, né? A gente escuta, nasce uma mãe, nasce uma culpa, e não é assim. Pode ser diferente,
Mas para isso a gente precisa se fortalecer como pessoa, entender que se eu estou bem, meu filho vai estar bem, né? A gente também tem que entender que o pai precisa exercer a função de paternidade dele para que a gente consiga exercer a nossa função de maternidade com propósito, né? Então, não se sobrecarregando e permitindo também que ele faça a parte dele, porque afinal a gente não fez o bebê sozinho, né? A gente precisa, quando a gente tem essa rede, usá-la, né? Da melhor forma possível. Então, hoje a gente acaba a live. Como eu falei pra vocês, não quero nada que fique muito extenso, porque eu quero que o pessoal dê uma olhadinha depois também, né? Quem não estava aqui no ao vivo. Então, a nossa próxima live vai ser dia 19, às 13h52, sobre a expectativa do parto e do pós-parto. E a pergunta que eu quero deixar pra vocês aqui, eu vou esperar algumas pessoas responderem aqui ainda na live, e depois lá no feed, lá nos comentários, como a gente pode mudar o pensamento impregnado pela sociedade na gente? Como a gente pode tentar mudar isso? Eu tô fazendo a minha parte. Eu tô mostrando a minha maternidade real, quebrando tabus de que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu não me sinto culpada de nada que aconteceu durante a gestação ou talvez depois do parto, no pós-parto. E eu me sentiria culpada se eu não estivesse aqui compartilhando com vocês. Eu me sentiria culpada se eu não estivesse buscando me capacitar cada vez mais para ser suporte não só para mim, para minha família, para Ana, mas sim para muitas famílias que vêm buscar o meu atendimento como neuropsicopedagoga e assessora de famílias com bebês pequenos ou gestantes que estão à espera de um bebê. E se tu quer compartilhar essa live no teu perfil, não esquece de marcar, gente. Não esquece de comentar muito nessa live, curtir, né? Depois que ela ir pro feed, para que a gente possa entregar cada vez mais esse perfil para muitas e muitas pessoas, porque o maternar não precisa ter essa carga. O maternar pode ser leve, pode ser com um propósito, quando a gente entende qual é o nosso papel e que a gente não precisa carregar tudo nas costas. E que a gente precisa também encontrar um norte, aquilo que nos faz ficar mais forte. Porque a gente precisa se fortalecer para exercer o nosso papel. Hoje vocês puderam ver, hoje é meu aniversário. Eu poderia estar, a gente está aqui em Canela, né? Gramado. E eu podia estar passeando e eu resolvi vir aqui abrir essa live para vocês, porque eu acho que é muito importante a gente entender já desde a gestação qual é o nosso papel. E como a gente trazer essa leveza já quando a gente está grávida para depois tudo ser mais leve. Né? Não que a gente não vai viver as turbulências normais de uma gestação, de uma maternidade, de um bebê pequeno. A gente vai levar tudo com mais leveza, entendendo que isso faz parte do processo, né? Então, eu busquei me fortalecer, eu busquei encontrar coisas que me fortalecessem, como estar aqui compartilhando com vocês meu dia a dia, como também a corrida. Quem me acompanha sabe, a corrida foi algo assim que me salvou muito. A Ana tá escutando a mãe na live. A mamãe tá na live, né, filha? E a corrida me ajudou muito, então eu aconselho vocês também a buscarem um hobby pra vocês, porque a gente consegue, sim, incluir na nossa rotina como mãe. A Ana tem 3 meses e desde os 2 meses e pouquinho ali, quando fechou 60 dias, na verdade, quando fechou 42 dias, eu já voltei pra academia. E lá com 60 dias eu voltei a correr, porque era algo que eu sentia muita falta pro meu físico e emocional. E eu aproveito o horário que ela tá dormindo de manhã cedo, eu fico menos tempo dormindo e eu vou lá. Porque aquilo me recupera muito, 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 muito do que eu tá dormindo mais tempo. Então foi algo que eu encontrei, eu espero mesmo que tu também encontre algo que vai te fortalecer mentalmente, fisicamente, espiritualmente, para viver isso com a intensidade positiva e não negativa que a sociedade gosta de impregnar na nossa cabeça quando a gente tem o positivo de uma gravidez. Então desejo a todos um ótimo final de semana, um ótimo mês. A gente começou junho com tudo. A Ana teve novas descobertas, eu tô compartilhando com vocês aqui no perfil, tá sendo incrível viver isso. E ela tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês.
escutando a mamãe e cantando com o papai. E vamos lá, agora eu vou curtir, né, a tarde da viagem de aniversário da mamãe. E não esquecem de ir depois lá no feed, comentar o que vocês acharam da live, responder a pergunta que eu fiz para vocês sobre como a gente poderia mudar, né, esse pensamento impregnado pela sociedade de que nasce uma mãe, nasce uma culpa, que mãe é parecendo parar. Essas coisas assim. Como a gente poderia fazer diferente? Eu tô fazendo a minha parte, eu quero que tu faça a tua também. Então agradeço a todos que estiveram na live. E se tu não assistiu a live desde o começo, aproveita que ela vai estar no feed. E a gente se encontra dia 19 às 13h52.